Senhor, em nome de Jesus, nossa indignidade, nossa fragilidade, nossa impotência, tudo isso está diante do Senhor, diante dos seus olhos. E o que nós queremos fazer é nos esconder atrás da tua cruz, é nos abrigar debaixo das tuas asas, é estarmos protegidos pelos teus anjos, é suplicar que o Senhor fale através de nós e que a sua palavra seja um instrumento poderoso nessa noite para trazer despertamento, conversão, mudança de vida. É o que nós oramos a Ti e te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Leamos a palavra do Senhor que nos diz o seguinte, leamos de forma alternada esse texto que nos diz o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Palavra do Senhor. Pode tomar seu assento. Hora da decisão. Esse é o tema que nós queremos compartilhar com você nessa noite. Hora da decisão. Para tudo na nossa vida, nós temos um momento de tomarmos uma posição, a favor ou contra. Não há como ficar na neutralidade. Não há como ficar na neutralidade por todo o tempo. Não há como ficar em cima do muro. Nós precisamos, por vezes na vida, tomarmos decisões. Decisões que vão definir a nossa vida. Decisões que vão definir o nosso futuro. Com relação à família, um dia nós tomamos a decisão de nos casar ou não. Com relação ao trabalho, um dia nós optamos por esse ou aquele emprego ou não. Ou talvez você diga, não, a minha escolha profissional foi acidental, mas você escolheu estar nela e escolheu estar nessa posição que você está agora. É fruto das decisões que você tomou, o tipo de vida que você vive aqui e agora. Nós estamos sempre diante de decisões que precisam ser tomadas. Decisões que vão mudar a nossa vida ou decisões que vão perpetuar aquilo que nós estamos vivendo agora. Não temos a quem culpar pelos nossos fracassos e nem temos como responsabilizar os outros pelas decisões equivocadas que nós tomamos. Você pode até argumentar que foi, de alguma forma, influenciado a tomar uma decisão, mas você não pode dizer que foi coagido, que houve uma pressão mais forte do que você, que levou você a estar na posição que você está. Ou se isso aconteceu, sempre há um momento de você virar o jogo e recomeçar. Ou seja, decisões são importantes na nossa vida. Decisões definem quem nós somos. Decisões estabelecem um tipo de comportamento que nós temos. Qual é o comportamento que eu tenho diante da vida? Como eu lido com o fracasso? Como eu lido com a derrota? Eu simplesmente sucumbo diante dela? Eu sucumbo diante das dificuldades? Eu sou engolido pelos meus problemas? Ou eu reajo na força e no poder do Espírito Santo às realidades que me são postas? São decisões. Eu posso passar a vida inteira reclamando da minha sorte, amaldiçoando a minha história, falando mal da minha família, falando mal das coisas que eu fiz. Eu posso de alguma forma responsabilizar os outros? Sim, eu posso. Mas eu e você temos também responsabilidade pelos nossos atos. Por que eu estou falando isso? Para introduzir um tema que é pertinente demais no evangelista João.
Aqueles que não compreendem a doutrina reformada da eleição, acreditam que a eleição tira de nós, rouba de nós a decisão, de que a doutrina da eleição tira de nós a responsabilidade. E não, nós sempre estamos diante da responsabilidade. Sim, a doutrina da eleição nos diz que o Espírito que nos escolheu antes da fundação do mundo há de mover os céus e a terra, a fim de que nós nos rendamos a Cristo, porque nós somos dele e a nossa vida pertence a ele. Mas, mesmo quando isto acontece por uma obra do Espírito Santo, por uma ação exclusiva de Deus, nós abrimos a nossa boca, confessamos que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor, reconhecemos plenamente que há uma escolha a ser feita. O evangelista João, ele tem uma estratégia muito clara quando fala sobre decisão, porque para ele não há meio termos. O evangelista João não tem e não se coloca em cima do muro. O evangelista João, ele diz, exatamente influenciado pela sua estratégia, pelo seu objetivo, que é de levar a sua comunidade a uma decisão radical por Jesus Cristo e por se tornar discípulo dele, é que João diz: olha, você tem duas escolhas, ou você escolhe a luz, ou você escolhe as trevas, ou você escolhe Deus, ou você escolhe o diabo. Você tem uma escolha, ou você é filho da luz, ou você é filho das trevas. É João, o evangelista, que vai dizer: olha, vocês fariseus, vocês ocupam, pelo lugar que vocês nasceram, pela cultura que vocês possuem, por serem filhos de Abraão, vocês acreditam que isso lhes dá algum tipo de vantagem, ou vocês estão numa posição privilegiada apenas pelo fato de serem filhos de Abraão? Eu quero dizer para vocês, diz Jesus, que Deus pode suscitar das pedras filhos de Abraão, e que ser e pertencer a Cristo é uma questão de decisão. Pode parecer contraditório para alguns radicais que creem que é apenas o soberano Deus que governa todas as coisas e que estabelece aquilo que temos que fazer, mas não. A Escritura mantém presente essa tensão entre o Deus que escolhe, entre o Deus que elege, entre o Deus que ama, mas o Deus que põe para nós e diante de nós uma escolha, pela luz ou pelas trevas, pelo bem ou pelo mal, por seguir a Cristo ou por seguir ao diabo, por ser filho das trevas ou ser filho da luz, por pertencer a Deus ou pertencer ao diabo. Porque claramente essa comunidade que enfrentou as mais diversas provações, inclusive ser expulsos da sinagoga, porque essa comunidade do discípulo amado, a comunidade joanina, experimentou, por causa da sua radicalidade, pela sua opção por Jesus Cristo, pelo seu comprometimento com o Evangelho, pela sua entrega radical a Jesus Cristo, experimentou serem expulsos da sinagoga, serem tratados como ateus, serem postos para fora do ambiente religioso em que eles viviam. Então, por isso mesmo, João diz: é a hora da decisão. E nos versículos 17, depois de lermos e meditarmos no capítulo 16, no versículo 16, a semana passada, nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Desde criança eu escuto que esse texto é o texto áureo, é o texto mais nobre da Escritura Sagrada, e ele enfatiza o quê? Deus, a ação de Deus. Deus amou, não há explicação, não há o que fazer, é um ato voluntário de Deus, é um ato espontâneo de Deus, é um ato incondicional de Deus. Deus age por conta própria, nós não temos o que fazer para retribuir nada que Ele possa fazer.
Mas aí no versículo 17, o mesmo texto e o mesmo evangelista diz para nós: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, a intenção de Deus em relação ao mundo, a missão de Jesus em relação ao mundo, a missão de Jesus em relação a nós é uma missão muito clara. Jesus veio, não foi para destruir, ele não representa os poderes de morte, ele não representa a condenação, ele veio para anunciar as boas novas. Então, diante de nós há um Deus em Jesus que vem anunciar: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que alimenta e mata a fome, eu sou a água, como nós vamos ver na próxima semana, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Olha, mulher, se você me conhecesse, você saberia que desta água que você beber, que eu vou te dar, você jamais vai ter sede e nunca mais você precisará de absolutamente nada. Ou seja, mesmo a mulher samaritana, como também Nicodemos e como todos que passam pela vida de Jesus, precisam entender que ele veio para salvar, que o objetivo de Jesus é mudar a sua vida, é mudar a nossa vida, mas que há diante de nós uma decisão a ser tomada. O versículo 18 diz isso: olha, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito, no nome do unigênito Filho de Deus. Então João estabelece o seguinte: olha, você pode se esquivar de uma decisão, você pode simplesmente fugir da decisão, você pode postergar a decisão, você pode estender a decisão ao máximo que você puder, mas diante de Deus você terá que tomar uma decisão, porque ao não tomar decisão alguma, uma decisão já foi tomada, que é de não estar em sintonia com o propósito de Jesus, que é salvar, redimir, restaurar e resgatar a humanidade perdida. Jesus veio para salvar, Jesus veio para trazer esperança, Jesus veio para que a dor que dói no seu coração agora, para que o desespero que você sente, ou talvez o contrário, a sua autossuficiência, o seu orgulho, a sua absoluta incapacidade de perceber que você precisa de algo, que te falta algo. Talvez você possa postergar ou acreditar que pode postergar ao máximo essa decisão, mas mesmo não tomando decisão alguma, você e eu, o que crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê já faz de você alguém que está debaixo de uma sentença. A sentença é que os que creem não passam por julgamento algum, nunca mais experimentarão julgamento, mas os que não creem também, mesmo relutando em não serem julgados, são julgados pela ausência de decisão. Vocês não creem? A ausência de decisão faz de vocês responsáveis por estarem em oposição a Cristo e a sua vontade e o seu evangelho. Então o que João está dizendo para nós também é que o julgamento não começa lá no porvir. O julgamento não é apenas a etapa final da história humana. Não estamos falando aqui do julgamento final. Não estamos falando do julgamento coletivo, em que as nações todas serão julgadas, em que os príncipes do mundo terão que se curvar diante de Deus. Estamos falando do julgamento individual, que cada um de nós tem que passar, e que cada um de nós precisa responder. E esse julgamento, ele estabelece que, ao escolhermos a Cristo, já entramos na esfera do reino de Deus. Quem crê não é julgado. Quem crê não é julgado. Já entra na realidade de, se você não está julgado, se você foi absolvido, se você está
julgado pelos atos, não seus, mas os atos de Cristo, porque o apóstolo Paulo ele vai construir de forma mais sutil e profunda essa situação em que nós vivemos agora. O apóstolo Paulo vai dizer que pelo pecado de um só, todos foram condenados, e a justiça de um só redimiu a todos nós. João está aqui na mesma linha do apóstolo Paulo, estabelecendo o seguinte: se você está em Cristo, escapou do julgamento, escapou da condenação, e já agora experimenta a realidade do reino de Deus. Não é no futuro, não é quando a morte chegar, não é quando a vida aqui acabar. Veja comigo, porque o texto vai continuar dizendo para a gente isso: quem lhe crê não é julgado, o que não crê já está julgado porque não crê. O julgamento negativo é por não crer, e o não crer não está relacionado apenas à afirmação verbal. Talvez alguns de nós pensem assim: o crer é, eu venho à frente, eu me entrego a Cristo, e esse é um processo pelo qual todos nós passamos algum momento da vida, e me submeto ao senhorio de Cristo, e uma vez que eu faço isso, eu estou liberado de qualquer responsabilidade e compromisso com Cristo. Eu quero dizer a você que lá no início, quando começamos a falar sobre o novo nascimento, nós deixamos muito claro que essa relação de entrega absoluta, ela acontece na nossa vida inteira. Ou seja, nós não nos entregamos a Cristo apenas uma vez na vida. Nós então vivemos a nossa vida ao nosso modo. Não, nós nos entregamos, nós vivemos, nós construímos toda a nossa história vivendo como nova criatura. Nós morremos para o pecado, nós vivemos para Deus. Nós abandonamos as injustiças e nós vivemos para a bondade e para tudo aquilo que o Senhor nos chama. O versículo 19 vai dizer: o julgamento é este. Ele vai explicar do que se trata o julgamento. Nós, quando falamos em julgamento, precisamos deixar claro do que se trata esse julgamento. Porque julgamento exige de nós decisões, tomar partido, tomar lado, estar numa posição diante de Deus de comprometimento. Eu estou aqui enfatizando o aspecto da salvação que trata da responsabilidade humana. Eu não estou aqui propondo de forma alguma que o homem por si mesmo possa salvar-se. Mas mesmo o homem que foi salvo pela graça de Deus precisa responder a ela. Segundo o texto de João, no versículo 19, dizendo: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Isso significa dizer o seguinte: que aqueles que são de Cristo, que aqueles que pertencem a Cristo, que aqueles que amam a Cristo, que aqueles que vivem uma vida que honram a Deus, amam a luz, vivem na luz, abraçam-se às obras de Cristo, vivem de acordo com essas obras de Cristo. E é interessantíssimo porque João vai dizer claramente que não trata-se apenas de uma confissão verbal, trata-se de uma aceitação, de uma vivência que produz fruto. Como é que eu sei que o outro crê? Porque pelo fruto conhecereis a árvore. Porque o próprio Jesus, no Evangelho de João, vai dizer que aquele que está ligado à videira, este dá muitos frutos. Porque está ligado à videira? Porque diante do julgamento de estar ligado à luz ou às trevas, optou-se pela luz. Porque aqueles que optam pelas trevas é porque estão entregues a Satanás, é porque são filhos das trevas e porque não haverão de se arrepender e de crer.
Mas aqueles que respondem é porque estão identificados com a luz e estão agora não mais debaixo de sentença, mas debaixo de uma palavra que nos declara que somos justificados por causa dos méritos de Cristo. E aqueles que creem, digam amém. Amém. Nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Quando eu falo de decisão, eu não estou dizendo o que no meu poder, na minha força, a partir da minha capacidade intelectual, dos meus esforços morais, eu vou decidir por Cristo. Mas eu estou dizendo para você que aquele que nasceu da água e do Espírito, aquele que foi regenerado, aquele que teve a sua natureza interna mudada, aquele que não ama mais o pecado, aquele que já não vive nas trevas, aquele que conhece a luz, aquele que foi mudado internamente por completo, aquele que experimentou a mudança definitiva da sua vida, aquele que nasceu de novo, vai escolher viver na luz. Amém? Amém. Nós escolhemos viver na luz. Você escolheu viver na luz? O julgamento vem. Nós estamos diante da escolha entre as obras mais e as obras da luz. Versículo 20 diz: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem expostas as suas obras. A fim de não serem expostas as suas obras. Quem vive nas trevas se incomoda com a luz. De manhã, quando você acorda, o quarto escuro, pelo menos eu preciso. Eu não preciso de silêncio para dormir. Não preciso de silêncio. Não preciso. Preciso de escuridão. Preciso de um ambiente escuro. Eu posso dormir no barulho, mas não na claridade. Quando eu acordo pela manhã, talvez vocês não, mas eu acordo mal-humorado. Eu não quero falar com ninguém quando eu acordo. Minha mulher quer falar pra caramba, fala pra caramba quando eu acordo, e quer falar comigo, puxar assunto, querer tratar de tudo. Eu quero tratar de nada, eu só quero curtir meu mau humor para aqueles primeiros momentos do dia. E eu não quero luz. Não tem um impacto. Você acordou, está no escuro e a luz vem. Isso te incomoda? Te incomoda? É o que Jesus está dizendo. Aqueles que estão na escuridão, ao ter que lidar com a luz, sentem-se incomodados com a luz, porque a luz expõe a escuridão que está presente em nós. Eu quero dizer para você, olha para mim, preste atenção no que eu vou falar com você. Quanto mais da luz nós conhecemos, mais os nossos pecados ficam expostos. Então não fique confuso. À medida que você busca a Deus, à medida que você conhece a sua palavra, à medida que você se entrega a essa palavra, à medida que você vive essa palavra, que você se joga nela, você percebe cada vez mais seu pecado. Aí a gente fica assim, poxa, mas eu estou buscando tanto a Deus e eu estou me sentindo mais pecador assim. Porque quanto mais da luz você se aproxima, mais claro ficam os seus problemas, as suas ambiguidades, as suas manias, os seus pecados, as suas psicoses, as suas neuroses, tudo de ruim que a gente tem, fica exposto diante da luz de Cristo. É por isso que o texto diz, não apenas aos ímpios, mas também a nós, que nós por vezes nos aborrecemos e queremos fugir da luz, porque a luz, ela expõe os nossos pecados. Mas principalmente aquele que não conhece a Cristo, odeia a luz, odeia os que vivem na luz. Eu não sei você, mas eu já enfrentei realidades em que era odiado simplesmente por existir, porque os ímpios nos odeiam.
Aqueles que estão nas trevas nos odeiam. Já ouviu falar de alguém que te odeia? Algum momento da vida alguém te odiou. Não é possível que seja tão santo assim. Alguém nos odeia em algum momento da vida. E às vezes nós não sabemos nem porquê. Talvez seja porque você vive na luz. E a luz incomoda as pessoas que estão nas trevas. E quanto mais da luz nos aproximamos, mais provocamos e trazemos transtorno para aquele que está nas trevas. É isso que Jesus está dizendo. Mas o texto vai dizer do Evangelho de João que Jesus é a luz. Jesus é a luz do mundo. Nós buscamos a sua luz, nós buscamos a sua verdade. A busca de Nicodemos, no todo o texto que nós lemos essas 3 semanas, a sede de Nicodemos, a busca de Nicodemos é pela verdade. E a verdade vem com a luz, porque a luz ilumina a verdade. A luz traz clareza, a luz mostra o caminho mau e o caminho bom. A luz mostra para nós qual é a realidade que temos que viver. A luz deixa claro para nós que devemos seguir a Cristo e devemos amá-lo, e isso nos dá clareza no comportamento, firmeza na nossa vida, nas nossas relações, na nossa forma de lidar com as pessoas, de lidar com Deus, porque a luz, ela não tem variação, a luz não é inconstante, a luz vem, a luz abre caminhos, a luz projeta os defeitos, a luz mostra para a gente os arranhões, as fissuras, aquilo que está fora do lugar, a luz. Então o texto termina dizendo: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, se você está na luz, muito mais e muito mais você busca viver na luz. Essa foi a busca de Nicodemos. Nicodemos que chega à noite, e como nós falamos há 3 semanas atrás, Nicodemos representa aqueles que estavam nas trevas. Nicodemos encontra a luz, porque a sede de Nicodemos é uma sede de verdade, é uma sede de luz. E se você tem sede de luz, você vive e quer que a luz projete todas as suas obras, porque as suas obras estão em sintonia com aquele que é a luz do mundo. Se as suas obras não estão em concordância com aquele que é a luz do mundo, então faça uma análise da decisão que você tomou, e se você mantém sintonia, mantém com a luz que você agora vive uma coerência, a sua vida precisa refletir a luz de Cristo que foi colocada para você viver. Aqueles que estão em Cristo vivem na luz, e a luz é a verdade, e a verdade é a palavra, e a palavra não é um conceito, a palavra é uma pessoa, e o comportamento dessa pessoa, que é Jesus Cristo de Nazaré, nos diz claramente como é que nós precisamos viver. Se você não sabe como viver, é porque você não olhou para Jesus de Nazaré. Quando você olha para Jesus de Nazaré, você sabe ele que é a luz do mundo, como é que se vive, como é que se relaciona, como é que se vive a vida religiosa. Se Jesus ora, nós oramos. Se Jesus lê a Escritura, nós lemos. Se Jesus tem misericórdia, nós temos. Se Jesus perdoa o pecador, nós perdoamos. Se Jesus age com misericórdia para com o fraco, nós agimos. Se Jesus ama aqueles que são abandonados, marginalizados, pecadores, miseráveis, nós fazemos, porque Jesus faz. Porque Jesus é para nós aquele que nos traz a referência de como viver aqui nesta vida e como viver na vida futura. Jesus é a luz que nos ilumina. Jesus é a luz que nos enche de clareza das coisas. Está confuso? Venha para a luz. A luz de Cristo vai mudar quem você é.
Você não nasceu para viver nas trevas. Você é filho da luz. Os filhos da luz digam amém. Amém. Os filhos da luz digam amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite.